Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de fevereiro, sábado. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Águida, virgem e mártir. Peçamos ao Deus da vida que, por intercessão desta grande mulher, possamos também nós dar a vida por amor a Cristo. Se não no derramamento de sangue, ao menos na vida cotidiana, ir dedicando o nosso coração inteiramente a Deus, ao próprio Senhor da nossa vida e história. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe o Evangelho de hoje para alguém que você conheça, para que o Evangelho de Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos ouviram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos coloca diante, então, desta realidade do ministério da vida pública de Jesus. É importante lembrarmos isto. As ações, as palavras e a vida de Cristo é para nós mistério da salvação. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Águida, cujo nome está inscrito no cânon romano, ou seja, a primeira oração eucarística, significa bondade. Nasceu na Itália no século III. Consagrou-se a Cristo pelo voto de virgindade. Ainda adolescente, para não renegar sua fé, sofreu o martírio sob o imperador Décio, no ano de 251. Seu exemplo nos motive a defender com palavras e obras a fé que professamos. Então, que Santa Águida nos ajude a viver este caminho, ela que significa em seu nome bondade. Amados irmãos e irmãs, nós estamos então no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Poderíamos dizer assim que estamos vivendo a segunda parte do Evangelho de São Marcos. E no dia de hoje, o evangelista, ele nos convida a refletir sobre a vida de Jesus. São Marcos nos relata que Jesus, amados irmãos e irmãs, apesar de Galileu, é profundamente universal. Ele não faz distinção de pessoas, de forma alguma. Dirige-se aos outros, aos afastados, aos gentios, mas não se esquece de modo algum daqueles que são os eleitos. Poderíamos assim dizer que ele veio sem sombra de dúvida para todos, para o povo eleito, para as 12 tribos de Israel. Mas muitas vezes, na dureza do coração, ele
precisava ir ao encontro de outros. Não faz muito tempo, foi durante esta semana, se não me engano, que nós ouvíamos no Santo Evangelho o exemplo, Jesus que fala do exemplo, se eu não me engano, fala do exemplo de Naamã sírio e fala do exemplo também, amados irmãos e irmãs, da viúva de Sarepta. Ele, de certa maneira, nos revela que veio para anunciar aos judeus, mas pela dureza dos corações, os gentios, os estrangeiros, aqueles que eram de fora, acolhiam mais facilmente a palavra, acolhiam mais facilmente o Evangelho. Portanto, o texto que escutamos nos lembra, de certa maneira, uma visita de Jesus aos seus apóstolos. E, de certa maneira, Jesus está dando exemplo a eles. Que exemplo? Os apóstolos vêm dos seus lugares de trabalho e continuam a contar, sobretudo, a partir desse momento, com a graça de Jesus. E procuram fazer o que Jesus fazia. Jesus os escuta, mas não quer vê-los cair na autopromoção, no triunfalismo. Jesus quer que eles possam realizar o que Ele mesmo faz. Não buscar uma vida só do fazer, mas depositar com toda certeza toda a sua vida em Jesus. Se entregar às coisas do Senhor, esquecendo muitas vezes de si mesmo, mas jamais se esquecendo do Senhor. Jamais se esquecendo do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, é o próprio Senhor que nos diz: vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. A isso nós lembramos muitas vezes as oportunidades de retiros que fazemos. Sair do cotidiano, da vida corriqueira e muitas vezes ir para outro lugar para fazer a experiência do encontro com o Senhor. E essa experiência do encontro é com toda certeza este descanso. É como que o próprio Senhor falando constantemente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos. É um momento, portanto, de intimidade de Jesus com os seus, de Jesus com os discípulos, com os apóstolos. Um convite a um repouso, a um recolhimento, a uma intimidade mais profunda. A comunidade dos 12, com Jesus no barco, recompõe-se e renova-se em vista de tudo aquilo que Jesus vai realizar, dos sinais, dos milagres, da multiplicação dos pães. Estes sinais representam, amados irmãos e irmãs, uma introdução aonde nos leva não somente à necessidade do alimento material, mas sobretudo da necessidade daquilo que é palavra de Deus, palavra do Senhor, a palavra eterna encarnada. Quando Jesus encaminha os apóstolos, ele pede que leve a boa nova, anuncie aos corações. Assim, amados irmãos e irmãs, que possamos com toda certeza, nas oportunidades de nossa vida, também ter esses momentos de recolhimento, os momentos da presença do Senhor, os momentos de estarmos na intimidade com o Senhor. Pois é nesses momentos de intimidade que nós vamos percebendo os desígnios de Deus para conosco. Por isso, nós podemos, de certa maneira, também olhar para o Salmo de hoje: ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Pois o Senhor começa a ensinar aos apóstolos muitas coisas. E é diante desse belíssimo ensinamento, deste encontro profundo, dessa intimidade, de estar na presença do Senhor, dessa recolhida, desta profundo recolhimento, que Águeda não tem medo de doar a sua vida por amor a Cristo, para defender a sua pureza,
Vale lembrar, e não me canso de recordar aquilo que diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Existem dois tipos de martírio: o martírio incruento e o martírio cruento. O cruento é aquele que se derrama o sangue, é aquele que dá a vida derramada por meio do sangue. O incruento não tem derramamento de sangue, mas é tão importante quanto. É a doação de vida cotidiana. É o morrer para si mesmo cotidianamente em vista do amor a Cristo, em vista do amor aos irmãos e irmãs. Assim, façamos do Evangelho, da Escritura, a nossa oração. Senhor, dai-me um coração que saiba discernir a vontade do Pai, que saiba amá-la, que saiba cumpri-la, pronta e generosamente. Eu vos suplico, Senhor, esta graça, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Que eu saiba escutar, assim como a Virgem, e responder o sim. Maria guardava tudo em seu coração. Em cada momento que eu possa, Senhor, me doar à missão que tens reservado para mim, para cada um de nós, Tu me chamas a descansar, que eu possa dizer como Tu e como a própria Virgem Maria: eis-me aqui, faça-se em mim. Portanto, ajudai-me, Senhor, a silenciar-me muitas vezes diante dos barulhos, tanto externos, mas sobretudo os barulhos internos de minha vida. Dai-me o gosto da presença, da intimidade em vossa presença. Libertai-me muitas vezes da busca constante do fazer e fazer, ocupar a vida com o fazer. Da busca muitas vezes também incansável do barulho, preencher esses momentos de silêncio. Que eu saiba escutar o silêncio, que eu saiba ouvir a Tua voz nas pequenas coisas de cada dia, no rosto do irmão, no encanto da natureza, nos trabalhos, na história, no repouso, no sono, quando tudo mergulha no silêncio e só Tu podes penetrar o íntimo dos corações. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.